temos aí, que é, diga comigo, a boa notícia. Digam comigo, a boa notícia. Quem aqui gosta de receber boa notícia? Amém? Receber más notícias não é uma coisa boa. É como eu tenho a minha irmã do interior, quando ela liga para mim de madrugada ou de manhã muito cedo, aí Sandra já diz, alguém morreu. Porque quando ela liga para você de manhã é só para dar uma notícia ruim. Mas tem gente que é assim, não é? Tem gente que já fica marcada como aquela pessoa que sempre dá notícia ruim. Mas o que é que nós somos, irmãos? Diga, eu sou um portador, e as mulheres falam uma portadora, de boas notícias. Amém? Então hoje eu quero falar para vocês sobre a boa notícia, porque nós estamos vivendo em um mundo cheio de más notícias. Sim ou não? Sim. Se você vai para uma clínica fazer uma consulta, o que você ouve lá? Somente o quê? Más notícias. Se você está na fila do supermercado, alguém encosta o carrinho ou a cestinha perto de você, porque não está fácil hoje encher o carrinho, né? Então, se a pessoa encosta lá a cestinha perto de você, e se você der trela, a pessoa já começa a fazer o quê? A falar de quê? De más notícias. Imagine para a Fábia que trabalha no banco, não é? Quantas e quantas pessoas ela não deve ouvir lá se lamentando com más notícias. Então, se você liga a televisão, o que é que você só vê, irmãos? Notícias ruins. Até a notícia, quando é boa, eles tentam de alguma forma, hoje os veículos de comunicação, ainda de alguma forma colocar aquilo de uma forma ruim, como por exemplo, recentemente a economia do país melhorou, e ao invés dos jornais informarem que a economia melhorou, olha o que eles disseram: houve uma despiora na economia. Houve uma despiora na economia. Ao invés de dar uma boa notícia que teve o que? Uma melhora. Você ouviu alguém dizer bem assim, quando alguém está no hospital, por exemplo, ele diz assim: olha, fulano houve uma desmelhora, não é uma coisa assim, não, fala fulano melhorou, houve uma melhora, não é? Não diz que teve uma despiora. Olha, estava internado e teve uma despiora no quadro clínico. Ninguém diz isso, diz o que? Houve uma melhora. Mas hoje as pessoas olham para a notícia desse jeito. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, ele quando é apresentado de uma maneira plena e integral, ele é cheio de boas notícias. Diga comigo, o Evangelho, quando ele é bem apresentado, ele é cheio de boas notícias. Eu digo quando ele é bem apresentado, porque às vezes tem pessoas que não apresentam o Evangelho bem. Então, ao invés de apresentar uma boa notícia para dizer que Deus quer levar o homem para o céu, a pessoa apresenta dizendo que se a pessoa não se arrepender, ela vai para onde? Para o inferno. Então, ao invés de trazer uma boa notícia, traz uma má notícia. Eu conheci o Senhor lá no Augusto Franco, quando eu morei lá muitos anos atrás, e estava começando no Evangelho ainda. Eu fui fazer o evangelismo com esse Senhor, e ele tocou então na campainha de uma casa, e a pessoa o atendeu, e ele então entrou, e o homem estava vendo televisão, e aí ele disse para o rapaz: o senhor pode ligar a televisão, porque eu quero falar de Jesus para o senhor? Aí o rapaz olhou assim, aí tá, eu desligo. Aí desligou. E o senhor quer falar o quê? Ele disse: o senhor sabe que o senhor vai para o inferno? O cara passou: rapaz, eu estava aqui, acabei de almoçar, estava aqui vendo a televisão para descansar, distrair minha cabeça. Aí o senhor entra na minha casa, pede para eu desligar a televisão e vem me dizer que eu vou para o inferno. Pega a sua Bíblia e vai embora. O que é isso? É uma pessoa que não sabe apresentar adequadamente o Evangelho da boa
notícia. Agora, se a pessoa não receber a boa notícia, aí ela pode ter o quê? Uma má notícia. O que é que diz João 3,16? João 3,16 começa com uma boa ou com uma má notícia? Com uma boa notícia. Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora depois ele diz no 17, mas aquele que não crê, esse vai ser o quê? Condenado. Mas primeiro apresenta uma boa notícia. Amém? Então, além do Evangelho ser uma boa notícia, quando ele é apresentado da maneira integral, a palavra de Deus e o próprio Evangelho, ele também expressa o poder de Deus, um poder que é capaz de transformar qualquer ser humano, desde que esse ser humano creia na veracidade da Bíblia. Se a pessoa não crer na veracidade da Bíblia, aí não adianta. Por isso que a gente não vai discutir religião com ninguém. Se a pessoa falar, mas eu quero discutir, eu quero falar isso, quem está certo e quem está errado? Quem está certo são os evangélicos, quem está certo são os católicos, são os espíritas, quem está certo é a Bíblia. E certo está quem segue a Bíblia. Então nós não vamos discutir a religião, mas se quiser entrar para discutir o que a Bíblia diz, nós vamos realmente analisar o que diz a Bíblia. Então a Bíblia é o poder de Deus para aquele que crê. E Marcos 16 diz, e esses sinais seguirão aqueles que creem. Então o poder do Evangelho é para aquele que crê, o poder da boa notícia é para aquele que crê. Desde que eu aceitei Jesus, dia 3 de agosto de 1993, eu só tenho experimentado boas notícias. Até mesmo quando vem uma notícia ruim, Deus converte a notícia ruim de uma maneira boa. Amém? Uma experiência, quando meu pai, por exemplo, faleceu, eu já contei isso, meu pai estava bem, ele não tinha nenhum problema de saúde aparentemente, tinha 2 anos que eu havia visto meu pai, fui morar no Rio de Janeiro, saindo de Natal para morar no Rio. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, dia 10 de janeiro, com Sandra e os meninos, me instalei na casa que iríamos ficar, em um apartamento mobiliado até alugar a nossa casa. No dia 11 de manhã, a minha irmã ligou, abençoada, ligou para a vizinha. E a vizinha foi lá e disse, olha pastor, a sua irmã ligou, e ela vai ligar daqui a 10 minutos. Nessa época não tinha essa questão do celular, essas coisas todas assim tão eficientes, os meios como tem hoje. E aí eu sentei no sofá e eu falei, meu Deus, minha irmã ligar para mim essa hora, 7 da manhã, aqui no Rio, ela deixou o telefone para uma emergência. O que aconteceu? Quando eu perguntei ao Senhor, Ele disse bem assim, o seu pai partiu e está comigo. Isso é uma notícia ruim ou boa? É uma boa notícia. Eu fui para a sala da senhora, minha irmã voltou a ligar, ela passou para mim, Jair, tudo bem, fez uma viagem, fiz. Você está em pé ou sentado? Eu falei, estou em pé. Ela, você pode sentar? Eu falei, por quê? Porque ela lhe dava notícia ruim. Eu falei, para dizer que meu pai morreu. Ela, como é que você já sabe? Alguém lhe falou? Eu falei, você não vai entender. Mas o Espírito Santo falou comigo, sem que o meu pai estivesse nem sequer internado nem doente. Ele deitou no interior, na casa onde ele morava, e de manhã foram verificar, porque ele não apareceu na rua, e quando arrebentaram a casa, ele tinha infartado à noite e tinha morrido deitadinho lá na casa onde ele estava morando, perto de Canindé de São Francisco. Então aquele dia poderia ser um dia muito ruim, mas o Espírito Santo antes me preparou, antes de chegar
a má notícia, Ele me trouxe uma boa notícia. Quando o pai de Sandra morreu, dia 16 de dezembro de 2005, estávamos em um jantar da Adonep, uma outra pessoa que estava muito bem, aos 60 anos de idade também. Recebi o telefonema do meu cunhado e ele disse: você está onde? Eu falei: estou no evento, assim, assim. Ele disse: você pode ir na casa do meu pai agora, no apartamento dele? Eu falei: posso. E aconteceu? Ele disse: meu pai infartou. Eu falei: mas sim, infartou, por que está em casa ainda? Aí ele falou: ele não resistiu. E eu fiquei assim na hora sem chão. E aí Sandra chegou até mim: o que aconteceu? Eu falei: infelizmente seu pai partiu. Sandra entrou naquela crise emocional. Deixei ela em casa, na casa da mãe, fui no apartamento, me debrucei sobre o corpo do pai dela e eu orei. Eu falei: Senhor, o Senhor tem poder para trazer esse homem de volta. Isso eu disse bem assim: Ele está comigo. Ele está comigo. O coração dele encontrou descanso e paz. Eu nem orei por ressurreição, nem insisti. Ali eu deixei, ajudei, fui para casa depois de providenciar tudo e disse para Sandra. Ela falou: você orou pelo meu pai? Eu falei: não. Por que não? Eu falei: porque o Senhor disse que o Senhor o recolheu e o coração dele encontrou descanso e paz e está com ele. Isso é uma boa notícia. Então, uma má notícia depende muito da perspectiva como você olha ela. Existem vários ângulos, porque o certo é que a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos podem dizer amém? Então, no dia mais difícil da sua vida, como diz Efésios capítulo 6, ainda que ele seja um dia mau, e seja um dia onde você receba tantas notícias ruins, mas se você levar todas elas diante do Pai em oração, o Pai vai sempre transformar todas elas em boas notícias. Ele sempre vai fazer com que você olhe por um outro ângulo, e ao olhar por esse outro ângulo, você consiga enxergar nisso algo de bom. Amém? E você vai dizer: Senhor, eu te agradeço por isso. Eu, nesses dias, orando pela sua irmã, tive isso. Situações como essa. Orando por Maquilane, por sua mãe, tive situações como essa. Orando, colocando diante do Pai, diante do Senhor, e o Senhor me fazendo ver coisas diferentes nessa situação toda que Maquilane está passando. E eu falei: Senhor, nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos na Tua Palavra. Então, amados, o Evangelho é o Evangelho das boas notícias. O Novo Testamento é a nova aliança, é o novo pacto entre Deus e o homem, e a boa notícia está presente em todo o Novo Testamento. Se você olha para a palavra de Deus, se você examina a palavra de Deus como ela é, você sempre vai ver uma boa notícia. Você pode olhar a morte de Jesus. Para os discípulos que naquele momento só estavam olhando segundo o olhar natural, aquilo estava sendo algo bom ou ruim? Ruim. Para Maria, para a mãe de Jesus, ver o seu filho ali sendo crucificado, morto naquela condição, para a mãe, ali era uma boa ou uma ruim notícia? Uma notícia ruim. Mas e na perspectiva de Deus? Era algo ruim ou era algo glorioso? Era algo glorioso. Por um lado, ali estava o seu filho, mas por um outro lado, ali estava a nossa redenção. Ali estava o perdão, ali estava a salvação, ali estava o poder que agora Deus não teria mais somente um filho unigênito, mas aquele unigênito ia ressuscitar e se transformar no primogênito. Então o Evangelho, ele é o Evangelho das boas notícias. E mais, essas notícias do Evangelho, ela não perde a validade.
Tem coisa no jornal que você olha hoje e já não vale mais. Tem coisa no jornal, notícia que você ouve que não tem mais nem credibilidade, não é assim? Nós estamos em um mundo hoje onde as notícias praticamente não têm o quê? Credibilidade. Você olha a notícia em um site e diz assim, será que isso aqui é verdade? Eu vou ver em outro. E muitas vezes quando você vai checando aquela informação, não é bem assim, da maneira como foi o quê? Passada. Por quê? Porque os veículos de comunicação estão cada vez mais perdendo a credibilidade. Mas a palavra de Deus não perde a credibilidade. Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que está escrito aqui é a verdade. É a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade não perde a credibilidade nunca. O pregador pode perder a credibilidade, o pastor pode perder a credibilidade, o ministro pode perder a credibilidade, mas a palavra de Deus não. Por isso que Deus, ele diz, eu velo em Jeremias 1,12 pela minha palavra, para cumprir com a minha palavra. Eu velo pela palavra. Então Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu já disse isso aqui. Nós que pregamos a palavra devemos viver a palavra. Mas eu não tenho que pregar a palavra só se eu viver. Eu tenho que pregar a palavra porque Deus manda que eu pregue a palavra. E ai de mim se eu não pregar a palavra que Deus mandar eu pregar a palavra, ainda que eu não esteja o quê? Vivendo aquilo que eu estou pregando. Eu tenho que pregar a palavra. Sim ou não? Sim. E a mesma coisa também, é o mesmo efeito. Se eu vivo o que eu estou pregando, eu estou apenas, como diz o apóstolo Paulo, cumprindo com a minha obrigação. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Diga comigo, a palavra de Deus, ela é a verdade. Diga, ela não perde a credibilidade. E mais, a palavra de Deus não tem um propósito só de trazer o quê? Informação. A palavra de Deus não tem um propósito de somente trazer o conhecimento, mas o poder da palavra, da boa notícia, é trazer transformação de vida. Esse é o propósito da palavra, esse é o propósito da boa notícia, é trazer transformação de vida. Por isso não importa se a pessoa está inchada, cheia de conhecimento. Ah, mas eu já conheço. Ah, mas eu já ouvi. Ah, mas eu já sei. Ah, mas eu já li. Ah, mas eu já sei, já me disseram. O que importa não é isso. O que importa é se essa palavra, e que é o poder de Deus, como disse Paulo em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Diga comigo, o Evangelho, as boas notícias, diga, expressam o poder de Deus. Então, irmãos, a gente olha para a Bíblia, a gente vê a boa notícia. Nós olhamos para Lucas capítulo 2, quando o anjo anuncia aos pastores o nascimento de quem? De Jesus. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 2 e vejam comigo o que é que o anjo diz. Lucas capítulo 2. Diz bem assim em Lucas 2,8: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas. De repente o anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham o quê? Medo. Por quê? Porque eu trago boas notícias, e as boas notícias trarão o quê, amados? Grande alegria a todo o povo. Qual é a notícia? Hoje em Belém, na cidade de Davi, quem nasceu, amados? Nasceu o Salvador, que é quem? Cristo, o Senhor. Diga aleluia.
Diga, essa é a boa notícia. Diga, o nascimento do meu Salvador. Irmão, vocês conseguem imaginar por quantos e quantos anos foi aguardado esse anúncio dessa boa notícia, que o Messias nasceu, que o Salvador chegou. Agora, você sabia que a resposta à boa notícia depende muito bem de quem está ouvindo? Tem um contexto para quem está ouvindo uma boa notícia. Sim ou não? Sim. Por exemplo, se você está com uma pessoa no hospital, com um grupo ali, tá 10 pessoas ali, e nesse grupo algumas pessoas estão torcendo para aquela pessoa se recuperar, mas outros têm interesse que a pessoa morra. Ou não tem assim, gente assim? Tem ou não tem? Tem. Aí o médico chega assim, aí fala, tem uma notícia para dar. Aí uma parte está esperando o quê? Olha, ela se recuperou, está muito bem, que bom. E outro assim, tomara que tenha ido embora. Não é assim? É assim. Então, nem sempre a notícia para todos ela é vista da mesma forma. Se eu digo para vocês assim, irmãos, olha, essa água aqui com gás, quem gosta com gás? Pouquíssimos, né? Só Antônio e mais os 4. Eu não gosto. Agora passe uma semana no sertão com sede. E se eu chego para você e digo assim, chegou até você no sertão e disse, olha, eu tenho um Deus para dizer, o que é, pastor? Eu trouxe água para você. Você não quer nem saber se é com gás ou sem gás. Você está com tanta sede, você vai cair para cima logo, não é assim? Porque depende de quê? Do contexto. Quando a gente diz que está levando água no projeto do Juliano Som lá para o sertão do Piauí, para você talvez pode pensar assim, mas está levando água, grande coisa. Agora, eu já estudei, por isso que ajudamos o projeto deles lá. Tinha lugares que as pessoas nunca haviam tomado água potável na vida. Uma mulher com quase 50 anos, ou talvez nem tivesse 50, mas só pela aparência dela parecia ter 50. Quando eles fizeram o processo de tratar a água e que a mulher viu, ela disse assim, eu nunca bebi uma água assim, nunca bebi, só tomava água com barro. E eu sei o que é beber água com barro, porque no interior eu já bebi no tanque água barrenta, como a gente chama. Eu sei o que é isso. Então muitas vezes a notícia de que tem água depende muito do contexto. A mesma coisa é o evangelho, é a salvação. O anjo aqui anunciou, olha, nasceu o Salvador. Jesus, ele é o Salvador. Irmãos, essa é uma excelente notícia. Diga, eu tenho um Salvador. Aí vamos para Mateus capítulo 3 e veja o impacto. Mateus 3, 15 e 16, dentro desse contexto aqui agora. Mateus 4, versículos 15 e 16, diz, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão, fez o que, amados? Viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Diga comigo, aleluia. Irmãos, qual foi o impacto disso aqui para essas pessoas? Diz bem assim, na Galileia, aonde vivem tantos gentios,
No lugar onde havia escuridão, a luz brilhou. Irmãos, aqui está dizendo assim, olha, chegou salvação para esse povo, chegou resposta para esse povo, e o Evangelho, amados, é resposta para essa sociedade, mas não é resposta só para aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. Tem gente que pensa que o Evangelho é só para o ladrão, que o Evangelho é para o bêbado, que o Evangelho é só para aquela pessoa que está no mundo perdida. Mas para aquele que é religioso, não, eu não preciso não. Acredito, nós tivemos uma pessoa aqui na igreja que ela disse bem assim, nessa época ela não tinha ainda entendido a palavra e não tinha nascido de novo ainda. E um dia a gente falando sobre essa pessoa nascer de novo, ela disse bem assim, mas eu tenho que me arrepender de quê? Eu sou tão correta. Já vai ser salva sozinha. Porque fulano era prostituto, fulano bebia, fulano fazia coisa errada, era ladrão, era isso, mas eu não tenho que me arrepender, eu nunca fiz nada de errado. Para você ver qual é o entendimento que as pessoas têm. Tem gente que pensa que o Evangelho é só para os pobres, mas a boa notícia do Evangelho é para todo ser humano. Todo ser humano precisa de salvação, todo ser humano precisa do Salvador, e a religião não salva, os santos da Igreja Católica não salvam ninguém, só há um Salvador, e esse chama-se quem? Jesus Cristo. E o anjo disse, hoje nasceu em Belém o Salvador, Jesus o Salvador. Essa é a boa notícia, e nós somos portadores da boa notícia. O Evangelho, os 4 Evangelhos, as cartas de Paulo, todas expressam boa notícia, até mesmo Apocalipse, irmãos. Apocalipse não é um livro cheio de notícia ruim, não. É ruim para o ímpio, mas para nós é a Nova Jerusalém. É a cidade santa, aonde iremos morar e estar eternamente com o nosso Deus. Diga comigo, o Evangelho, diga, tem boas notícias. E essa mensagem da boa notícia, ela toca o ser humano em todas as suas necessidades, desde as mais simples e básicas até as mais complexas. O Evangelho preenche todas as lacunas, todas as lacunas. Irmãos, qual está sendo o mal desse século? De que as pessoas mais estão sofrendo nesse século? Quem pode me dizer? Depressão. Depressão. A quantidade de pessoas com problemas de depressão não é pouca, irmãos. E aí, sabe aonde está o maior número de pessoas deprimidas? Não é na classe mais baixa da sociedade, não. É na classe mais alta. São as pessoas que têm tanto dinheiro que você poderia pensar bem assim, essa pessoa é tão feliz e não tem problemas, e estão sofrendo na escuridão da depressão, tomando remédios e mais remédios e buscando todo tipo de ajuda. E vocês não imaginam, porque às vezes você vê a pessoa na televisão, vê a pessoa, né, é um ator de um filme, é um artista famoso, é alguém assim da sociedade, é um cara muito rico, é um empresário, é uma pessoa assim, é tão famoso, é assim, e às vezes por dentro está o quê? Destruído. É um homem infeliz, é um pai infeliz, é um marido infeliz, é uma esposa infeliz, é um filho que é infeliz com os pais,
que não tem uma conversa, que não tem um diálogo, que não tem um carinho, que não tem um amor, que não tem um elogio, que não tem nada, mas tem tudo no que você possa imaginar. Tem dinheiro, tem avião, tem carro, tem lancha, tem jet ski, tem tudo que você possa imaginar, mas não tem paz. Então o Evangelho é para todos. Diga comigo, o Evangelho é para todos. Veja o que disse Jesus em Lucas capítulo 4. Ele disse bem assim no versículo 18. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê, amados? Para trazer o quê? As boas notícias aos pobres. Ele não disse somente aos pobres. Mas, irmãos, é interessante que o pobre, aquele pobre, quando começa a aprender os princípios da palavra e colocá-los em prática e ver a palavra de Deus funcionando em sua vida, a pobreza acaba, irmãos. A pobreza acaba. Eu já ouvi alguém dizer bem assim, Marcelo deve ter ouvido dizer bem assim: vá pregar esse negócio de prosperidade na África. Pois bem, funciona na África também. Eu participei de uma conferência e já mostrei o vídeo aqui, lá para 2010, 2011. Eu não sei se nessa conferência foi que a Divan foi com Ceissa e Alain e algumas pessoas da igreja que foram nessa época, lá em Fortaleza, que passou um vídeo lá de uma igreja na África, em um país da África, não lembro agora qual o país. E essa igreja, ela é tão próspera na África que ela empresta dinheiro para o governo da África. Nessa igreja, as vigílias tem mais de 1 milhão de pessoas participando. O pastor, um amigo meu de Maceió, foi participar. Ele disse: pastor, eu passei depois do culto 3 horas para sair do espaço da igreja, de tanta gente, carro e ônibus que tinha na igreja. São ônibus e mais ônibus, carros e mais carros. É enorme a igreja, no país pobre. Mas a palavra, a boa notícia, quando chega, transforma. Os princípios do Evangelho funcionam para tirar qualquer ser humano da pobreza, porque Jesus, ele já quebrou na cruz do Calvário a maldição de quê? Da pobreza. Eu aceitei Jesus, eu agora sou próspero. Começou agora a prosperidade do seu espírito, da sua alma, mas ela também vai atingir o seu corpo. O Evangelho, ele é boa notícia. Ele disse assim: para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos que estão em cativos que eles serão o que, amados? Soltos. Então nós temos aqui boas notícias em todas as áreas. Essas boas notícias, ela apontam o caminho para quem está perdido, amados. Quem aqui estava perdido na vida sem Jesus? Quem aqui estava perdido? Eu estava perdido. Aonde eu estaria e aonde você estaria? Irmão, sem Deus em nossa vida, nós estamos perdidos. Você pode estar com tudo bem, o seu barquinho, a sua casa, está tudo certinho, está tudo bem, mas sem Jesus, você está perdido, e eu e você estamos perdidos, mas a palavra de Deus, ela aponta um caminho para os perdidos. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Diga: Jesus é o caminho. Então, quando você segue o Espírito Santo, segue o caminho que Ele indica para você, você começa a ver a sua vida fluir. E você fala: rapaz, eu estava perdido, eu estava indo por um caminho tão errado na minha vida, eu estava dando tanta cabeçada, mas agora que eu me entreguei para Jesus, que eu entendi essa palavra, como Deus está mudando a minha vida. Eu recebi perdão. Quantos foram perdoados aqui? Oh, amados, o perdão de Deus é algo que não tem preço, amados. Não tem preço. Você sabia que as pessoas, elas para perdoarem são mais difíceis umas às outras, sim ou não? Não é assim?
Tem gente que perdoa, mas fala, mas eu vingo. O outro fala, eu perdoo, mas não esqueço não. Não é assim? Eu perdoo, mas olha, não quero ver mais a cara. Não é assim? Eu perdoo, mas não sou besta não. Não é assim? Mas o perdão de Deus é incondicional. Não importa o caminho que você tenha andado, não importa as decisões, as besteiras que você fez, as tolices que você fez, para Deus não importa. Se você coloca o seu coração genuinamente diante dele, pedindo perdão, ele vai lhe perdoar, porque o amor de Deus por nós é incondicional. Ele nos ama. Agora, sabe quem é que sabe reconhecer o valor do perdão? O que disse Jesus para aqueles religiosos quando ele estava na casa deles? Ele disse bem assim: a quem muito se perdoa, muito o quê? Muito se ama. Quando você reconhece quão pecador você é sem Deus, e como a sua vida sem Ele está tão perdida, e você então entende que você precisa de fato de ter o perdão dele na sua vida, e quando você sabe que você é perdoado, o seu amor por Ele muda. Você fala, não, eu não posso decepcioná-lo, eu não posso desonrá-lo, porque eu sei tudo o que Ele fez por mim. Eu amo meu Deus, eu tenho aliança com Ele, porque Ele me perdoou, e o amor dele por mim é incondicional. Eu amo o Senhor, porque Ele me perdoou. Quantos aqui foram perdoados por Deus? Quantos foram perdoados? E quando você pensar um dia assim no seu passado, Ele diz assim: do seu passado eu não me lembro mais. Lembrando da senhorinha, se converteu. Uma semana depois chegou para o pastor na igreja. Aí disse: pastor, ontem eu sonhei e eu falei com Jesus. Jesus apareceu para mim no sonho e falou tanta coisa linda para mim. Pastor, o senhor já sonhou alguma vez com Jesus? Ele disse: não, eu sou pastor e nunca tive experiência dessa. Realmente foi Jesus, irmã? Ela falou: foi. E o pastor podia dizer: nova convertida, teve uma experiência com Jesus. Eu já sou pastor, nunca tive. E ele falou o quê? Pastor, foi um tempo tão lindo de comunhão entre eu e ele, que eu nem, assim, eu não queria falar não. Aí o pastor ficou assim: tá bom. Aí uma semana depois, no outro domingo, termina o culto de manhã, o pastor vai saindo da porta da igreja, a irmãzinha espera. Eu falei: pastor, sonhei novamente com Jesus ontem. Eu nem sei se é um sonho, se é uma visão, só sei que ele apareceu. Eu conversei tanto com ele, pastor, mas foi tão lindo. Ele me explicou algumas coisas da Bíblia. Aí o pastor disse: ai, não é Jesus não. Oxente, eu já sou pastor tantos anos, nunca vi Jesus. E essa mulher se converteu um dia desse, 2 vezes já. Aí o pastor ficou assim, disse: irmã, quer saber de uma coisa? Ela achou que o pastor realmente não estava acreditando. Ela disse: pastor, o senhor não está acreditando não, é? Ele disse: eu estou, irmã, eu estou. Aquele estou assim, meio sem crédito. Aí ele disse: faz o seguinte, irmã, quando ele aparecer de novo nessas visões, pergunte a ele pelos meus pecados quando eu não era crente. Se ele falar, aí eu acredito. A irmãzinha disse: pois está certo. Se ele aparecer de novo, eu pergunto. Aí agora na outra semana já era o pastor quem estava ansioso para ver a irmã depois do culto. E termina o culto, o pastor agora corre lá para frente, como eu corri aqui algumas vezes.
A irmãzinha vem até ele. E aí, irmã, teve aquela visão de novo com Jesus? Aquele assim já meio de incrédulo. Tive, sim, senhor. Ele apareceu. E a senhora conversou com ele? Conversei. E aquela pergunta do meu passado, a senhora fez? Ela fez. E o que ele disse? Ela disse, diga para ele. Ele disse, diga para ele, para o pastor, que do seu passado eu não lembro mais. O pastor incrédulo disse, realmente é ele. Porque se a senhora me dissesse os meus pecados, se ele tivesse dito, eu ia dizer, é um espírito familiar, não é ele. Porque ele diz-me assim, dos seus pecados não me lembrarei mais. Querido, não carregue nenhuma condenação sobre a sua vida. Pecar, todos nós pecamos. Pecadores não somos mais desde quando nos entregamos para Ele. Mas se você pecou, se você deslizou, se você errou o alvo, se arrependa, abra o seu coração para Ele, fale com Ele e volte para o caminho. Volte para o caminho. Jesus não condenou os pecadores na Bíblia, Ele foi condenado por estar com os pecadores. Mas Jesus condenou os acusadores. Jesus condenou os religiosos. Jesus condenou a hipocrisia. Mas Ele não condenou os pecadores. Ele amou os pecadores. Tem perdão para você. É o Evangelho de boa notícia que perdoa. Diga perdoa. Diga aponta o caminho. Diga Ele traz luz para a minha escuridão. Muitas vezes nós estamos passando por situações que parece que nós não estamos encontrando uma saída nenhuma. Fica, meu Deus, e agora para onde eu vou? Amados, o Evangelho sempre aponta um caminho. Quando você busca o Senhor com todo o seu coração, Ele traz a revelação para você. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 27, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus se comunica com você aqui dentro. Ele traz revelação, Ele traz direção para você, para que você não fique à deriva, nem fazendo as coisas às cegas. Porque andar às cegas, você vai tropeçar, você vai cair. Mas Salmo 119 diz assim, 115, lâmpada para os teus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor, Ele tem luz para a nossa caminhada. Nós não estamos nas trevas, nós não andamos às cegas. O Senhor, Ele traz luz, e a palavra, ela traz isso. O Evangelho traz iluminação, traz revelação, traz libertação. Se de repente você tem prisões em sua vida, o Evangelho liberta. Liberta, pastor, liberta. Como se liberta? Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez uma mulher falou bem assim, pastor, eu sofro com o espírito. Qual é o espírito? Glutonaria. Eu como demais, descontroladamente. Pastor, o senhor pode orar para esse espírito sair de mim? Irmãos, existe libertação para espírito de glutonaria? Sim ou não? Vocês estão agora sim. Eu digo sim, eu digo que não, pastor. Deu uma dica, né? Na Bíblia não fala de espírito de glutonaria. A Bíblia diz que glutonaria é obra da carne. E a pessoa fala, eu quero, mas a pessoa pensa assim, né, que para se libertar da glutonaria é mais fácil que alguém ore por ela. E uma mulher um dia caiu nessa. Ela foi num culto, alguém orou e disse bem assim, olha, você agora está liberta da glutonaria. Expulsamos esse demônio da comelância em você. E
2 meses depois, a mulher voltou na igreja mais gorda do que antes. Porque ela disse: agora eu estou livre, posso comer à vontade. Vá para Gálatas. Você vai encontrar as obras de quê? Da carne. Às vezes você está querendo libertação por uma coisa, falando: Deus me liberte, Deus me liberte, Deus, que alguém ponha a mão na minha cabeça e eu possa ser liberta, para desconhecereis a verdade, o Evangelho, a palavra. E a palavra é quem vai o quê? É quem vai libertar de quê? Das obras da carne. Agora, muitas vezes o diabo se aproveita e instiga ou potencializa as obras da carne, mas não é propriamente o quê? Demônio. Os irmãos estão entendendo? É domínio próprio. Mas para você ter força de vontade para exercer o domínio próprio, vai precisar conhecer o quê? A palavra. Submeter a sua alma à palavra, lavar a sua mente com a palavra, restaurar a sua alma com a palavra. E a Bíblia fala de algumas obras ligadas à questão da carne, da categoria do sexo ou da religiosidade, que não tem nada a ver diretamente com o demônio, irmãos. Então, para você ter libertação, é uma decisão de querer andar na palavra de Deus. Gálatas 5 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, de fato livres, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Diga: eu sou liberto, pelo menos potencialmente. Então eu estou dando para vocês, irmãos, aqui boas notícias, sim ou não? O caminho, a iluminação, revelação, perdão, libertação, restauração. Boa notícia, a palavra restaura, irmãos. Tudo que estiver em desordem em sua vida, a palavra restaura. Quando você olha para a palavra, coloca a palavra de Deus em sua vida, pode estar um caos, como estava o universo em Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja luz, e conforme Deus foi falando, o caos do universo foi o quê? Se transformando. E assim o mundo à nossa volta. Se tem áreas em sua vida precisando de restauração, você fala: pastor, isso aqui não está bem, é o casamento, é as finanças, é a saúde, é alguma outra área, não está bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou me expor à palavra de Deus, e eu vou deixar que essa palavra de Deus restaure a minha vida. E eu digo sempre: Deus não restaura nada pela metade. Deus, Ele não remenda. Deus, Ele faz coisas novas. Diga: Deus faz coisas novas. Boas notícias de cura para os enfermos. Diga comigo: o Evangelho traz notícia boa para quem está enfermo. Assim: pastor, mas você vai falar de cura com a sua esposa doentes, sobre ataques? Sim. Mas Sandra é doente? Não, Sandra é curada, não é doente não. Sandra está doente, ela não é doente. Amém? Diga: eu não sou doente. Diga: eu sou sarado. Por que você é sarado? Porque Jesus já me curou. Aí um pastor um dia pregando sobre cura, usando óculos. Aí alguém depois do culto disse: tá, como é que o senhor está pregando cura se o senhor usa óculos? Ele disse: meu filho, você não é curado pela minha visão, você é curado porque Jesus Cristo já proveu cura para você. Então, irmãos, cura é a vontade de Deus. Agora, estamos no corpo glorificado? Não. Esse corpo ainda, ele é sujeito ao quê? A ataques. E já falamos aqui, ataques que podem vir por N situações. Podemos receber ataques na saúde. Agora, é o poder da palavra de Deus em nossa vida que nos faz prevalecer diante das enfermidades.
Da mesma forma que o meu corpo não é imune à doença, a doença também não tem poder de prevalecer na minha vida. Por que não? Porque Jesus já levou. Diga: eu sou curado. Diga: o Evangelho é cura e salvação. Cura de quê, pastor? De todas as doenças e todas as enfermidades. Você está lidando com alguma doença no seu corpo? Está lidando com alguma enfermidade em seu corpo? É importante você saber disso. Porque às vezes a pessoa fica assim: ai, será que Deus está me provando? Deus prova, irmãos, o crente com doença? Não. Embora a gente ouviu muito isso, não é? Que Deus bota no leito, que Deus prova, que Ele põe no moinho, que Ele põe na prensa, no triturador, depois pega o bagaço e bota na moenda, depois pega o pó ainda e poça na peneira, depois coloca no fogo. É isso? Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo das nossas paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. De quais doenças? Todas. Jesus, quando estava preso, sendo açoitado, recebeu ali 40 açoites. E o açoite, já explicamos isso aqui, ele era de um material como se fosse um metal, como se fosse uma ponta que entrava e do outro lado como um anzol. E cada açoite que era lançado sobre Jesus, quando o carrasco estava ali batendo, açoitando ele, quando batia nele com força, aquilo entrava nas suas carnes. Quando o carrasco puxava, esfolava tudo, vinha arrancando pedaços de carne de Jesus. 40 açoites ele levou. E cientificamente já foi provado que de todas as doenças que existem no mundo, elas partem de 40 doenças como originais, e as outras são ramificações dessas doenças, significando que cada açoite que Jesus estava levando, ele estava levando uma doença dessa. O câncer estava sendo levado, todas as doenças e as enfermidades. Mas pastor, por que morrem tantas pessoas doentes? Por que Deus não cura as pessoas? A pergunta não é essa. A pergunta é: pastor, por que as pessoas não recebem a cura? Não é porque Deus não quer curar todos. Deus quer ou não quer, amados, curar todos? Quer. Já curou, providenciou para todos? Sim. Mas nem todos recebem, ou recebem, mas não creem naquilo que está o quê? Escrito. A boa notícia é cura, é restauração e milagres. Ele diz: e esses milagres seguirão os que creem. Deixa eu explicar para você uma coisa. Eu estava conversando com Sandra, que ela tem um osso no cóccix que é quebrado, desde a infância que ela quebrou, e por muitos anos ela sentia muitas dores na região do cóccix, por causa desse osso que foi quebrado quando era criança ainda, e sempre que ela fazia raio-x, exame, sempre aponta o osso quebrado. Em um culto aqui ela recebeu uma oração, e ela foi curada, de quê? Das dores no cóccix. Ainda continua lá no exame quebrado, mas ela não tem mais dor. O que é que isso significa? Que ela recebeu a cura da dor,
mas ainda não recebeu o milagre da restauração dos ossos. É essa distinção que você tem que entender muitas vezes entre cura e milagre. Diga ambos, diga são possíveis aquele que crê. E eu quero dar para você essa notícia hoje. Não importa a necessidade que você está tendo de um milagre na sua vida, tem milagre para você. Deus, Ele faz milagres. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não importa o cenário, Ele faz milagres. Como? Esses sinais seguem os que creem. Então, amados, o Evangelho sempre é boa notícia. Agora, essas boas notícias, elas se tornam em volume maior, ainda muito mais, para aquelas pessoas que estão ali em constante comunhão com Deus, buscando a Deus. Se você está em comunhão com Deus, buscando, interagindo com o Espírito Santo, em oração, professando a palavra, declarando, congregando, se alimentando, lendo a palavra, buscando a palavra, amado, você não vai viver um dia sem ter uma boa notícia. Sim ou não? Olha, um crente chegar assim e falar: minha vida está tão monótona, eu não aguento mais essa monotonia. Vá para o céu então logo. Porque, amados, vou dizer uma coisa: eu não tenho uma vida com tédio, não. Eu não tenho. Diga: a comunhão com Deus, diga, me inspira a receber dele boas notícias. Sempre, todos os dias, nós temos boas notícias. Desde a hora quando eu acordo até quando eu vou dormir, eu estou conectado com Deus e as coisas estão acontecendo. Até quando uma oração não se manifesta, ou o resultado da oração não é como eu estou esperando que seja, eu sempre digo assim: olhe, Deus é tão maravilhoso que isso não aconteceu agora. E se não aconteceu agora, eu creio porque Ele tem algo melhor. Amém? Então isso alegra ou desanima? Olha a perspectiva daquela pessoa que não está em comunhão com Deus, buscando. Eu orei e dessa vez Deus não foi nada, mais uma vez. Aí sempre aquela coisa: eu oro, mas Deus não responde, é porque Ele não quer, porque Ele não me ama, aquela coisa. Com crise de Deus não me ama. Não ama você, irmãos? Não, porque eu não ganhei uma bicicleta. Estou solteira ainda. Então, se der um namorado, ele ama você. É porque não deu ainda, ele não ama. É isso? Ah, rapaz. Irmãos, quando você está em comunhão com Deus, ainda quando as coisas não saem do jeito que você quer, você sabe que é o zelo e o amor dele por você. E você fala: obrigado, Senhor, o Senhor está cuidando. Eu estou com meu apartamento à venda, com a minha casa comprada na Barra. O impasse danado, tem que vender o apartamento para destravar tudo, porque o negócio já está feito lá, está tudo arrumado, está tudo andando, tudo. Mas eu não perco um dia de sono. Chega pessoas, olha o apartamento, outro olha, às vezes acontece uma coisa, o outro chegou, olhou, se animou, aconteceu, não aconteceu, a proposta não deu certo, não aconteceu, tudo mais. Mas eu não fico: meu Deus, e agora? E se não vender? Eu falo: Senhor, obrigado. Eu só sei que está tudo certo, daqui a pouco estou na Barra. Eu já agradeço ao Senhor. E será que Deus não quer que eu venda o apartamento e eu fique com o apartamento e com a casa? Olha a perspectiva de quando você está em fé.
Aí vai ficar o quê? Meu Deus, não sei porquê. Não. De repente vem um milagre maior. E eu fico com a casa e com o apartamento. Gente, olha aí. Aí daqui a pouco eu já estou pensando em orar diferente. Rapaz, não vou orar para vender pai, não. Eu vou orar para ficar com 2. Agora tem coisas que você ora e Deus encaixa perfeitamente como uma luva. Você orou, pediu, Deus fez no tempo, no jeito, na hora, tudo certinho. Já aconteceu assim? Isso é bom ou é ruim? É muito bom. Agora tem outras situações de que você ora, você pede especificamente, e Deus não dá só como você pediu especificamente, Ele bota um plus ainda mais. Fala, vai com um detalhe para você. Você fala, meu Deus. Ele faz assim? Faz. Isso é bom ou é extraordinário? Eu sempre digo, Deus ele não dá só o sorvete, Ele bota o sorvete com a calda. E às vezes você está lutando tanto assim, meu Deus, eu não entendo por que isso não está acontecendo. É porque Deus está trabalhando para algo maior para você. Eu quero que você saia desse lugar hoje à noite, sabendo que todos os dias Deus tem para você uma boa notícia. E no seu relacionamento de interação com Ele, Ele vai falar ao seu espírito. Antes que uma outra voz chegue no seu ouvido, Ele vai falar com você. A Bíblia diz que Deus ele fala antes aos seus, antes que as coisas aconteçam. Temos que estar em comunhão, amados, em conexão, ligado com Ele, pegando as coisas no Espírito. Amém. 2 semanas atrás, acordei de manhã, eu contei esse testemunho aqui numa terça-feira, eu acho. Ou foi numa segunda, não lembro. Só sei que quando eu acordei, estava na cozinha fazendo o almoço. A Sandra vai trabalhar cedo, ela leva o almoço 7 horas, 7h30. Chegou uma mensagem no meu telefone. Quando eu abri a mensagem, tinha lá assim: um print de um depósito na minha conta, uma pessoa do Rio de Janeiro. Aí botou bem assim: presente para sua casa nova. Aí eu falei, meu Deus, que bênção. Aí quando eu olhei, valor muito bom. E eu falei, Sandra, olha que bênção chegou. Eu fui acordar a Sandra, olha que bênção chegou para a gente aqui. Ela, meu Deus, bem que você disse que você queria montar algumas coisas na cozinha e você ia orar para chegar a provisão para isso. Eu falei, exatamente isso que eu disse a você. E nós nos alegramos em Deus. Aí quando fui ontem, foi ontem de manhã, eu fui no G Barbosa fazer algumas compras. Sandra pediu para casa, e quando eu estava lá, aí eu vi o fogão no G Barbosa. Eu vinha pesquisando o fogão desses modelos novos agora, né, que bota na pedra. Esqueci o nome. Olha, tudo, não é? Cooktop, né? Toque-top, um negócio assim. Cara do interior, que era na feijão de barro, na panela de barro. Aí quando eu vi o fogão, dei a foto passando, e aí, Sandra, meu Deus, lindo, qual o preço? Eu falei o preço X. Ela, pode comprar, você não já está com a benção? Aí eu falei, já estou, vou comprar agora à vista. E eu perguntei para a moça, eu falei, mas tem outra? Ela disse bem assim, não tem, só tem esse do mostruário. Ela disse, chegou ontem vários desses e já venderam todos, o preço realmente está muito bom. E eu falei para ela, está comprado já, graças a Deus. Então, quando a gente está em interação, em comunhão com Deus, as coisas acontecem sem esforço. O seu esforço é crer. E depois que você crê e descansa,
você se prepara, porque só vai começar a chegar a boa notícia. Não fique esperando notícias ruins. Você só espera boas notícias. Quantos aqui creem assim? Vamos ficar em pé.